Agora, curioso, vou contar, na sexta-feira teve um encontro, uma prévia, um pré-esquentamento da convenção de sábado. Eu tive a honra de ser convidado, participei, estava Flávio, e as pessoas que comentavam que o Milei iria, em nenhum momento falavam, vamos ver o que ele fala. Não, a ideia era que ele apoiasse o Flávio, era claramente o objetivo era esse, mas não que saísse com essas questões diplomáticas, até porque o governo brasileiro decidiu convocar para consultas em Brasília o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Vitelli, como antecipou a Tawani. A medida foi tomada após as declarações do presidente argentino Javier Milei durante a Convenção Nacional do PL em São Paulo. Segundo Itamaraty, a convocação é um instrumento diplomático utilizado para avaliar a situação política e definir os próximos passos da relação entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores considerou as declarações do presidente argentino uma interferência em assuntos internos do Brasil e classificou o episódio como incompatível com o respeito esperado entre chefes de Estado. Devo dizer que eu concordo com a forma. O conteúdo para mim está perfeito, perfeito. A forma é que poderia ter sido diferente, até porque, Luiz Arthur, quando um presidente ou Itamaraty convoca o embaixador, lembrando, o embaixador é o representante do presidente no outro país. Podem acontecer basicamente duas coisas. Ou ele é chamado para mostrar, estou insatisfeito, eu chamei o embaixador, não gostei do que você fez, e podem acontecer disso duas coisas também, que é ele voltar e está tudo bem, ou não voltar, deixar um agregado comercial aí a cargo da embaixada, e isso se considera o passo prévio à ruptura diplomática, que não entra na cabeça de ninguém que a Argentina e o Brasil não tenham uma relação diplomática, muito mais estando parte do Mercosul. Luiz. Segre, vou discordar um pouquinho de você. Por favor. Tá? Vou defender o Milei aqui e vou explicar, tentar ser bem claro aqui. Em primeiro lugar, eu como brasileiro gostaria de agradecer ao Milei pelo papel que ele teve ontem na convenção. Ele poderia tranquilamente ficar lá na Argentina, cuidando da vida dele, do país dele. Ele se dispôs a vir ao Brasil para defender o liberalismo econômico, defender a liberdade aqui no país e defender a candidatura do Flávio. Então, como brasileiro, eu queria primeiro agradecer o Milei. Segundo, ele era um dos mais animados ontem na convenção. Acho que os outros precisam pegar um pouco esse clima de animação, né? Gente, vamos acordar, né? Vamos acordar que a campanha já começou. Agora, vamos debater aqui conteúdo e forma. Concordo com você, Segre, quando você fala assim, o conteúdo está perfeito. De fato, ele lavou a alma do brasileiro. O Milei só disse verdades. Qual é a polêmica, então? A forma. Porque ele chamou o Alexandre de Moraes de lixo careca. Concordo que a fala é polêmica, mas, na minha opinião, existe uma grande diferença entre o Milei, presidente da Argentina, num evento formal, seja na Casa Rosada, no Palácio do Planalto, que fosse aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, num discurso falar isso. Existe uma outra coisa que é ele, Milei, claro que ele não deixa de ser presidente da Argentina, mas ele, Milei, estava num evento eleitoral, numa campanha, num palanque, portanto, num contexto completamente diferente, em que há, na minha opinião, liberdades. Então, não considero isso como um discurso oficial do presidente da Argentina. Boa. Eu considero isso como um discurso de alguém que está apoiando o Flávio Bolsonaro. Muito bem. Alguém vai dizer, Luiz, mas o Milei, ao mesmo tempo, ele é presidente da Argentina. Muito bem. Vou usar uma comparação aqui. O próprio Alexandre de Moraes. Quem não se lembra quando Alexandre de Moraes veio a um jogo do Corinthians e mostrou o dedo do meio? Todo mundo se lembra? Sim. Ali ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que ele não deixa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele ali era um torcedor do Corinthians, sendo xingado e rebateu o xingamento. Então não é totalmente diferente se ele mostrasse o dedo do meio dentro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, numa sessão plenária. Para mim são coisas completamente diferentes. Então, para concluir, eu acho até que a forma é polêmica, mas insisto, o conteúdo está perfeito, o Milei lavou a alma do brasileiro, mas não acho que naquele momento ele estivesse oficialmente, formalmente representando a Argentina. Ali ele não era o presidente da Argentina, era apenas um apoiador de Flávio Bolsonaro num palanque eleitoral. Roberto. Bom, dando seguimento aqui do que o Luiz Arthur falou, eu vejo aqui um ponto que é importante. Acho que sim, o Milei, de fato, ele falou o que muito brasileiro pensa, que de fato ele lava a alma.
E aí eu acho que tem um ponto que é importante. Será que o sucesso do discurso do Milei, dessa fala, durante a convenção e tudo mais, não se explica justamente porque o brasileiro, diante de tanto absurdo que a gente está vivendo, a gente está vivendo absolutamente um estado de exceção judicial, como bem foi dito. Será que o brasileiro já não está, desculpa o português, mas já não está de saco cheio dessa moderação excessiva nesses casos? Será que o brasileiro já não está cansado de, diante de uma série de absurdos, ter que ficar ali, não, mas veja bem, vamos falar aqui, ficar com essa metodologia centrão de lidar com a política? Acho que o brasileiro já está de saco cheio disso. E um candidato, uma pessoa que está disputando a eleição no Brasil, muitas vezes se acanha para falar essas coisas, porque tem medo de retaliação do Alexandre de Moraes, retaliação do Supremo, ter uma candidatura barrada, e aí vai. E o Flávio, então, tem que se manter um pouco mais contido. O Milei não tem essa preocupação, então ele falou que tinha que ser dito. Eu diria que, apesar da forma ser polêmica, etc., eu acho que a direita brasileira precisa se inspirar mais nesse tipo de discurso, mais nesse espírito que o Milei trouxe, mais no espírito que antigamente o professor Enéas tinha muito bem, do que nesse espírito de centrão, de querer falar, vamos dizer assim, todo engomadinho, para absurdos que estão acontecendo que eu não tenho mais nem como explicar juridicamente. Eu, como professor, não consigo mais, basicamente, dar aula de direito constitucional. Não tem mais como. Eu tenho que sair do mundo das normas para dar aula de direito constitucional, porque eu não tenho como explicar juridicamente toda essa saraivada de absurdos que vem do Supremo. Se o Brasil fosse um país minimamente sério, vamos combinar. O Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes já estavam presos. Desculpa, estavam presos. E o Milei tem a tranquilidade de poder falar isso. A gente aqui tem que se acanhar. Então, até estou falando, estou dizendo que eles têm que estar presos. Essa é a minha opinião, não é da Oeste. Eu deixo claro para não sofrer nenhum tipo de censura, porque eu sei que esse veículo já sofreu. Mas deveriam estar presos. Se o Brasil fosse um país, não fosse essa bagunça que esses caras estavam presos. Então, acho que o Milei está certíssimo. Eu te endosso, Luiz Arthur. Como brasileiro, eu agradeço o Milei. Falou que tinha que ser dito mesmo. Fica tranquilo. Qualquer coisa que a gente for processado, te chama para você. Até porque, sem pretensões de lavar a alma do brasileiro, se você ainda não viu, entra no segre.gustavo e assiste uma paródia que se chama Por uma Careca. É uma paródia do tango Por uma Cabeça, que eu fiz agora no sábado passado no Quatrino, tá bombando, então vai aí no Instagram e você vai ver. E se eu tiver qualquer problema, eu vou chamar o Roberto para me ajudar. Eu estou às ordens, por favor. Perfeito. Você queria só fazer um rápido complemento, favor, a partir de tudo que eu falei, se você queria mencionar o seguinte, que o governo Lula está fazendo tempestade em copo d'água com o episódio. Não tem nada a ver com a relação Brasil-Argentina, na minha opinião. O que o Lula deveria ter feito é o seguinte, olha, o Milei subiu num palanque e, na opinião do Lula, falou um monte de abobrinhas. Então, Lula, deveria dizer, então eu vou responder como candidato à reeleição e não como presidente do Brasil. E falasse também o que quisesse. Isso é campanha eleitoral. Para de tornar uma campanha eleitoral um problema diplomático. Então, o governo Lula está fazendo tempestade em copo d'água. Inclusive, desculpa interrompê-lo, mas nesse sentido, completamente, o que eu questionei aqui é em relação a determinados eleitores que estão com uma certa dificuldade ali para que é o eleitor que precisa conquistar. É esse cara aí que faz alguma diferença. Mas é claro que as pessoas gostaram. A primeira coisa que a gente citou, né? A plateia vibrou ali com o Milei. Inclusive, não só o ministro Moraes mostrou o dedo do meio no jogo do Corinthians, mas o próprio presidente Lula mostrou um dedo do meio sendo o presidente Lula numa agenda oficial. Oficial, então, e eu questionei numa entrevista exclusiva nossa com o ministro Sidônio Palmeira. De comunicação social, né? Ministro-chefe da Secretaria. Você também está querendo ganhar o paraíso, né? Entrevistando todo esse pessoal. Olha, foi nessa semana que passou, né? No evento, ele esteve lá, perguntei a ele, essa entrevista está nas redes sociais da revista, está no site. Então, eu questiono justamente esse gesto do presidente Lula, até para entender como um ministro-chefe da Secretaria de Comunicações consegue burlar, driblar esse tipo de coisa. E a resposta dele foi que isso acontece. Acontece. Esse gesto é pequeno, perto do tanto que faz, tão bem que faz o presidente Lula, segundo Sidônio. O problema é que é o seguinte, e se você vê que é bem grosseira essa cena. Sim, claro. Mostra o dedo do meio, assim, é até... Assim, você se questiona, nossa, parece até piada, né? Piada pronta. Mas, nesse caso, se fosse o contrário,
a gente já sabe que ia se somar, e a lista de grosserias que iam ser encontradas, olha, veja bem, o presidente não pode falar assim, isso. É aquela velha história, né? O que Nietzsche falava, a gente não acaba com uma ideologia, a gente só substitui. Então, o teu moralismo não me serve, só o meu. No meu caso, o meu presidente poderia mostrar o dedo do meio, o seu não. Né? Enfim, não foi o caso, mas questionei sim o Sidônio em relação a tudo isso, as posturas. E a resposta foi essa, para ele, tudo certo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.